Valentões enfrentam a revolta de menino de rua após quebra de cadeira de menina com deficiência. A pequena cidade de Eldorado sempre foi marcada pela desigualdade. E naquele dia ensolarado, sob a marquise desgastada de uma loja fechada, Lucas observava tudo com seus olhos atentos e curiosos. Ele conhecia cada canto e cada rosto que por ali passava. O cheiro de fumaça misturava-se ao das frutas frescas das barracas, criando uma atmosfera peculiar. Crianças brincavam na praça, enquanto adolescentes desfilavam desinibidos, alheios àqueles que se escondiam nas sombras. Mas Lucas, um garoto de rua com um olhar profundo e uma tristeza silenciosa, sentia a pulsação da cidade em sua essência. Foi então que a cena se desenrolou diante dele. Um grupo de valentões, rindo e zombando, cercou Ana, a menina da cadeira de rodas. Ela sempre foi alvo de piadas cruéis, uma presença constante no coração dos menos favorecidos. Mas hoje eles foram longe demais. Sem pensar, um dos meninos deu um. O coração de Lucas acelerou. Raiva brotou como um fogo em seu peito. Cansado de ver a injustiça impune, ele decidiu que era hora de agir. Mas a vingança que começava a ruminar em sua mente o levou por caminhos inesperados. À medida que planejava sua retaliação, remexeu em lembranças dolorosas. Ele se lembrou dos valentões rindo dele, empurrando para o chão, e a sensação amarga de impotência. Um a um, os rostos começaram a se misturar em seu pensamento, revelando segredos que o ligavam a eles de uma forma que ele tentava esquecer. Por que eu? Pensou Lucas, enquanto refletia sobre os laços entre eles. A raiva deu lugar a uma confusão emocional. O desejo de justiça estava logo ali, mas a que custo? Dentre os ecos do passado, algo profundo e trágico se desenrolava, levando-o a questionar suas próprias convicções. Ele poderia se tornar aquilo que tanto odiava. Quando estava prestes a fazer uma escolha, o som de uma sirene cortou o ar pesado. Lucas parou, a mente girando. Dono de uma luta pessoal contra os valentões, agora ele também se via no combate contra um sistema que ignorava os fracos. Socorro! Socorro! As vozes da cidade se entrelaçavam em um grito desesperado por mudança. A sirene soou mais uma vez, chamando sua atenção, lembrando que seu desafio ia além da vingança. E então Lucas percebeu. Sua batalha não era apenas contra os valentões, mas contra um mundo que permitia que a crueldade prosperasse à sombra da indiferença. A dúvida o consumia. Seria capaz de enfrentar não apenas os antagonistas, mas também a dor que poderia ressoar na vida desses jovens. E assim, naquela cidade em que a dor e a empatia coexistiam, Lucas viu-se em um dilema moral profundo, questionando até onde iria em nome da justiça. A tensão era palpável. O que ele faria agora, quando tudo ao seu redor estava? Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mente de Lucas girava enquanto a sirene soava, ecoando através da praça. Ele podia sentir o peso da responsabilidade em seus ombros. Mas, antes que pudesse tomar uma decisão clara, uma explosão de gritos irrompeu de algum lugar à sua esquerda. Um tumulto. Ele virou-se de imediato, o coração apertando no peito. O que estava acontecendo? A multidão se agitou e, por um instante, todos os olhares se voltaram para uma criança menor, de cabelos desgrenhados e olhos arregalados, que corria em direção à praça. Ele conseguia ouvir a agonia em sua voz. Ele se jogou! O pai dele se jogou!
Lucas não entendia. O que isso significava? Ele se aproximou, intrigado e alarmado. A criança foi interrompida por uma mulher aos prantos, que agora se juntava ao tumulto. Sua voz se tornava um lamento. Por que você fez isso, Paulo? Você não podia ter feito isso. A mulher tremia, enquanto lágrimas escorriam de seu rosto. Então, como que puxado por uma força inexplicável, Lucas avistou Paulo, um dos valentões, sendo ajudado por outros garotos em meio ao caos. Ele não conseguia acreditar. Paulo estava estirado no chão, a respiração entrecortada, a expressão de dor e pânico estampada em seu rosto. Um passeio inesperado pelo terror. Ao ver aquilo, o estômago de Lucas se revirou. Ele pensava: como isso pode acontecer? Estava tão consumido pela raiva por causa de Ana que não considerara a fragilidade dos outros. Era um círculo vicioso de dor e crueldade que nunca parecia ter fim. Enquanto observava Paulo, a raiva que antes consumia sua mente começou a fraquejar, dando lugar a uma empatia inesperada. A mulher gritava agora, chamando por um médico, desesperada. Lucas olhou ao redor. As pessoas se afastavam, assustadas, mas algo em seu coração o impulsionou a dar um passo à frente. Ele não poderia ficar parado. Muitas coisas erradas eram feitas por ali. E agora, aquela cena representava tudo o que ele odiava. Ele precisa de ajuda, gritou Lucas, sem saber exatamente o que estava fazendo. Mas algo dentro dele clamava para agir. Ele se agachou perto de Paulo, os olhos fixos na horrenda ferida que começava a se formar em seu braço, o sangue escorrendo como um rio vermelho. O olhar de Paulo se cruzou com o de Lucas, um lampejo de reconhecimento e fragilidade. Você não precisa me ajudar, ele arfou, seu rosto pálido tingido de dor e confusão. Eu não estou aqui por você. Estou aqui porque ninguém mais vai ajudar, respondeu Lucas, a voz trêmula, mas firme. Do fundo do poço em que se encontrava, a raiva se misturava com um desejo de proteger, de curar o que estava quebrado, mesmo que isso significasse colocar de lado tudo o que ele havia sentido horas atrás. As sirenes se aproximavam, e a dor de uma pessoa involuntariamente se entrelaçava com a de outra. A vida é frágil demais. Enquanto ajudava Paulo, ele ouviu um sussurro entre a multidão. Ana é filha do pai dele. O mundo de Lucas desabou, cristalizando uma dura realidade. Ele não estava apenas ajudando um valentão. Ele estava entrelaçado em uma rede de revelações que mudariam tudo. O que isso significava para o que ele acreditava, e agora, com a mente em chamas, o passado e o presente colidindo, Lucas se viu em um dilema ainda maior. A linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue, e a cidade pulsava ao seu redor, pedindo respostas. Enquanto Lucas se agachava perto de Paulo, a atmosfera ainda vibrava com tensão. O mundo ao redor parecia um borrão, mas a dor visível de Paulo chamava sua atenção. Ninguém ao redor parecia entender a profundidade daquela situação. Ele estava ali, ajudando o inimigo, enquanto flashes de raiva e compaixão se misturavam em seu coração. Então, uma sombra passou sobre o rosto de Lucas. O tempo congelou. Ele ouviu o sussurro da multidão. Ana é filha do pai dele. O coração dele parou. Aquela conexão era como um raio. Ele havia se preparado para lutar por justiça. Mas agora o cenário mudava, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A raiva que sentira por Paulo desapareceu, e no seu lugar surgiu uma confusão inimaginável. Mas antes que pudesse processar isso, um grito ecoou pela praça. Cuidado! Uma mulher, que antes estava apenas observando, agora se lançou para a frente. Ela estava prestes a atravessar a multidão quando, de repente,
uma explosão ensurdecedora estourou ao lado deles. Um carro, que antes estava parado, agora em chamas, arremessou pedaços de metal e vidro por todo lado. O pânico generalizado tomou conta. Lucas olhou para Paulo, cujo olhar de dor agora se transformou em um horror absoluto. Ele se lembrou de Ana, a menina da cadeira de rodas, e o pesadelo em que todos estavam imersos. A solidão e a dor de Ana agora pareciam pequenas em comparação à carnificina prestes a se desenrolar. O calor das chamas se aproximava. As pessoas começaram a correr em todas as direções, mas Lucas não sabia para onde ir. Ele sentiu um nó na garganta. Agarrou o braço de Paulo. "Precisamos sair daqui", gritou, mas as palavras soaram distantes, perdidas no caos. O medo dele e do valentão estava se entrelaçando. Enquanto arrastava Paulo, ele notou uma figura familiar atravessando o tumulto. É a Ana, sua expressão de terror estampada em seu rosto. Ela estava sozinha, a cadeira de rodas quase enviada ao chão pelos empurrões da multidão. "Ana!" Lucas gritou. Ela não escutou. O mundo deles parecia estar desmoronando. Então algo o atingiu. Um grito estridente cortou o ar. Paulo era a mãe dele. Agora Lucas entendeu tudo. A mulher que estava em prantos havia sido a mesma que havia gritado anteriormente, mas agora estava em meio à linha de fogo, correndo em direção a seu filho, enquanto um novo grito de determinação surgiu entre os presentes. "Não!" O desespero dela ecoou. Mas em um movimento instantâneo, Ana, sem hesitar, se virou e parou a mãe de Paulo no caminho. "Esperem! Ele precisa de ajuda!" A cena ficou paralisada por um segundo, e Lucas não podia acreditar no que via. Ali estava a menina que sempre fora intimidada, agora tomando uma posição diante da mulher que sempre a humilhara, sem saber que estava desafiando tudo o que conhecia para salvar Paulo. O que estava acontecendo era como se o universo inteiro tivesse girado em sua cabeça. As linhas entre amigos, inimigos e família estavam se tornando uma massa confusa, e enquanto a fumaça se elevava ao redor deles, Lucas percebeu que as revelações estavam apenas começando. A mulher olhou nos olhos de Ana, e por um breve momento parecia questionar tudo o que acreditava. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, a praça estava cercada de policiais, os gritos aumentando, e Lucas se deu conta de que sua vida estava prestes a mudar. Ele estava preso entre duas pessoas que, de alguma forma, estavam ligadas a ele. E agora, o perigo baixava como uma tempestade prestes a desabar. "Lucas!" Paulo arfou em meio à confusão e o fumo. "Você precisa me ajudar." E naquele instante, tudo o que Lucas sabia sobre cada um deles, cada ferida e cada história, simplesmente implodiu em um só momento, deixando um vazio que clamava por respostas. O que ele faria agora? Como poderiam se salvar quando tudo parecia estar desmoronando ao redor? Lucas estava em choque. "O que eu faço agora?" pensava, segurando Paulo, enquanto o pânico se alastrava ao redor deles. As pessoas corriam, gritando, e ele podia sentir o calor do carro em chamas, quase queimando a sua pele. Paulo arfava, seu olhar de dor agora se misturando com a ansiedade. O caos parecia querer devorá-los, e Lucas sentia que o tempo estava voando. E então aconteceu algo que ninguém esperava. A multidão se dispersou ao redor deles, como se um novo tipo de perigo estivesse se formando. "Cuidado!" gritou alguém, mas ninguém estava ouvindo mais. Lucas virou-se para a origem da voz e avistou uma figura emergindo das chamas. Era uma mulher, rosto coberto de cinzas. Mas ele a reconheceu imediatamente. Era a mãe de Ana. "Não!" Lucas gritou. Ela estava correndo em direção ao fogo, ignorando tudo, e o coração de Lucas disparou. Ele viu os olhos dela,
através da confusão, fixados em Paulo com uma fúria que ele nunca havia visto antes. Você fez isso! Você destruiu a vida da minha filha! Ela berrou, apontando para Paulo, se aproximando cada vez mais. O desespero tomou conta de Lucas. Ele não podia deixá-la chegar até ele. Ela é sua filha. O que você está fazendo? O olhar dela se transformou em uma máscara de sofrimento e raiva. Lucas sentiu um nó na garganta. A conexão era real, e tudo ao redor pareceu parar. Ana era filha da mulher que estava ali, pronta para cobrar o garoto que a vida inteira humilhara. Uma ferida exposta agora tomava forma, e a cidade, com sua crueldade, parecia colapsar em cima deles. Não, acalme-se! Lucas gritou, tentando puxar a mulher para trás. Não vale a pena. Ninguém merece isso. Mas sua voz soava como um eco no desespero. A mãe de Ana, tomada pela fúria e pela dor, avançou. Ele precisa pagar, ele e todos que a machucaram. Mas Lucas não via apenas um valentão na frente dele. Via um garoto em sofrimento, tão perdido quanto Ana. Nesse instante, Ana apareceu. Seu olhar agora um turbilhão de emoções. Ela parou, sua voz quase um sussurro. Mãe, não faça isso! Mas suas palavras foram engolidas pelo clamor da multidão. O que acontecia era uma fraqueza humana exposta à luz do dia, e Lucas estava atormentado por sua impotência. Um estrondo, o carro em chamas explodiu, e os pedaços de metal foram arremessados como mísseis. As pessoas gritaram em pânico, buscando abrigo. O fogo se espalhou e Lucas, em sua instintiva proteção, puxou Paulo para longe. O movimento foi súbito e desesperado. E ao mesmo tempo que fazer isso parecia nobre, a fúria da mãe de Ana ainda não estava satisfeita. Vocês, gritou ela, vão me dizer que tudo isso vale a pena? Todo o sofrimento que causaram? Sua voz era uma tempestade. Lucas olhou para Ana, seus olhos cheios de perguntas. Enquanto isso, Paulo começava a se arrastar no chão, seu braço ferido ainda sangrando. Ele olhou para a mulher. A dor deixava que suas lágrimas se misturassem com o fumo da cidade. Você não precisa sorrir. Você não precisa sentir mais dor, Paulo balbuciou. Um fio de esperança se misturando ao desespero. Mas Lucas percebeu que, naquele momento, todo mundo estava ferido, e a batalha interna de cada um poderia devastar mais vidas do que o próprio fogo. Vamos todos sair, Lucas gritou, unindo forças, tentando resgatar algo naquele caos. Mas a verdade estava chegando à superfície. Ele percebeu que nem tudo eram apenas valentões e vítimas. Havia feridas profundas, e a cumplicidade do destino os unia mais do que qualquer um poderia imaginar. Ele se perguntava o que eles revelariam uns aos outros. Então, enquanto o caos rugia ao seu redor, Lucas viu seus olhos e, em um instante, segurou a mão de Paulo. Nós vamos sair dessa, juntos? Mas a dúvida pairava no ar. O verdadeiro inimigo, agora, era o que cada um deles carregava dentro do coração. E ele só podia imaginar a tempestade que estava prestes a se desdobrar. Lucas estava atordoado, segurando a mão de Paulo, enquanto a fumaça se erguia ao seu redor. A cidade parecia um inferno, as chamas lambendo o céu, e o pânico se espalhando mais rápido do que ele podia compreender. Precisamos sair, ele gritou novamente, mas as vozes ao redor soavam como um eco distante. A cena diante dele se desdobrava como um pesadelo. A mãe de Ana avançava, seu rosto uma mistura de dor e fúria, enquanto o calor da explosão do carro parecia ressoar em seu próprio coração. Ele viu Ana, seu olhar tomado pelo medo, e por um instante tudo parou. Mas a urgência o puxou de volta, e ele precisava agir rápido. O fogo se espalhou, o calor era intenso, e os gritos aumentavam em volume. Vamos, Paulo, levante-se, Lucas pediu.
sua voz trêmula enquanto ajudava o garoto a se mover. Mas Paulo estava pálido, os olhos cheios de desespero. Não posso, Paulo gemia. Não posso. A dor em seu braço era visível. Lucas olhou ao redor. A multidão parecia amedrontada, cada um cuidando de si mesmo. Foi aí que algo além de humano aconteceu. Do nada, um grito cortou o ar. Mãe, não! Era Ana, correndo em direção à sua mãe. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma explosão estrondosa arrasou o lugar. O ar ficou cheio de fumaça, e os ruídos se tornaram um caos. As pessoas gritavam, e Lucas sentiu uma onda de pavor. Ana parou, olhos arregalados, imobilizada. Mãe, volta! Ela pareceu perceber que aquele momento poderia mudar tudo. O que Lucas não esperava era que, naquele instante, a verdade mais devastadora surgisse. No meio da confusão, um grito conhecido ecoou. É tudo mentira! Uma voz masculina. Todos se viraram. E Lucas reconheceu aquele rosto. Um garoto da escola, um dos valentões que sempre o atormentou. Vocês não sabem de nada, ele gritou, sua voz penetrante. Mas o que ele disse a seguir congelou o sangue de Lucas. Ana não é sua irmã, ela é adotada. Sua mãe, ela sempre soube. O silêncio pairou. Ana ficou paralisada, e Lucas sentiu o mundo esfriar em torno dele. O caos, de repente, virou um pesadelo mais profundo. A conexão que ele sentia com Ana, as feridas, as dores, tudo parecia ainda mais confuso. Uma pessoa entrou em cena, uma figura que Lucas reconheceu rápido, a avó de Ana. Grande surpresa, ela também se encontrava entre os aflitos. É verdade, ela disse, a voz de quebrar o silêncio abrupto. Ana não é filha de quem você pensa. A vida dela foi cheia de segredos. A multidão estava atenta, o medo se misturando à curiosidade, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Lucas olhou para Ana, mas ela não parecia ouvir, os olhos fixos em sua avó, em estado de choque. Você sabia e não me contou. A voz de Ana estava agora cheia de dor e ferida, enquanto a avó se aproximava lentamente, o olhar cheio de arrependimento. Paulo lutava para se levantar. Ana, eu não sabia. Assim, no meio de tanto barulho, a vida dele se desmoronava. O que significava isso para a luta deles? Para a amizade que estava surgindo na dor? Tudo aquilo parecia catastrófico. Lucas respirou fundo, o olhar confuso entre Ana e Paulo. Uma verdade sobre a qual ele nunca tinha pensado, agora açoitava como um vento forte. O cenário estava mudando. As linhas de batalha que ele desenhara em sua mente estavam se desfazendo. Como ele poderia ajudar Ana agora? Como isso afetaria a relação deles? E antes que pudesse digerir toda a revelação, uma sirene alta cortou a agitação da praça. Ele sabia que as consequências disso poderiam torná-los mais fragilizados do que já eram. O desespero e a confusão pairavam no ar. Qual seria o próximo passo? O que Lucas faria? O que mais poderia vir à tona? De repente, toda a luta por justiça parecia apenas o começo de uma história muito mais complexa. Enquanto o caos rugia ao seu redor, Lucas olhava para Ana. Sua mente em turbilhão. A revelação sobre Ana não ser filha biológica de sua mãe martelava em sua cabeça. Como isso é possível? Ele pensou, seu coração batendo rápido. A adrenalina das explosões e a fumaça tornavam tudo surreal. Então, sem warning, uma sombra escura passou veloz pelo canto de seu olho. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um homem surgiu da multidão, correndo em direção a Ana e gritando seu nome. Era um desconhecido, mas havia algo em seu olhar que clamava por atenção. Ana, eu vim. Ele estava ofegante, suado, como se tivesse corrido uma maratona. O mundo de Lucas parou. Ele reconheceu aquele rosto. Era um antigo amigo de sua mãe.
Um amigo que já tinha falado sobre segredos e passados obscuros. Algo que ficou gravado em sua memória. Os olhos de Ana brilharam em um misto de incredulidade e angústia. O que você está fazendo aqui? Agora, o homem, que Lucas não conseguia lembrar o nome, olhou para a mãe de Ana e em um tom baixo disse: Você precisa saber a verdade sobre o seu verdadeiro pai. O silêncio caiu. As palavras ecoaram como um trovão. Ana não conseguia acreditar. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava de um lado para o outro. O que? Você está dizendo que meu pai? Sua voz sumiu, sufocada pela confusão. O tempo pareceu congelar, enquanto a multidão se agitava. Lucas olhou para Paulo, que estava lá, voando entre a dor e a esperança. Sério? O que ele está dizendo? Sim, seu pai não é quem você pensa que é. Ele voltou. E a sua vida toda, Ana, foi uma mentira. As palavras cortaram o ar. O peso da revelação fazia Lucas querer gritar, e ao mesmo tempo o imobilizava. A mãe de Ana começou a tremer, seu rosto pálido. Não, não pode ser. Você está mentindo. Mas havia uma verdade inegável na voz do homem. A multidão estava perplexa. O choque se espalhava. As vozes começaram a sussurrar. O que mais estava escondido? Enquanto isso, o carro em chamas ao fundo iluminava a cena, criando uma atmosfera surreal. O calor era intenso. As chamas estalavam, mas todos estavam fixados naquela nova reviravolta. E Ana, ela estava paralisada, piscando para o homem. A realidade que conhecia começava a desmoronar. Eu fiz tudo por você, porque você precisava ser protegida. A mãe de Ana estava em pânico. Sua voz soava distante. Lucas sentiu que estava em um turbilhão. Cada revelação, cada pedaço da verdade que aparecia, era como uma explosão dentro dele. Ana olhou para sua mãe com uma ferocidade inesperada. Protegida de quê? A vida que você me deu foi uma mentira. A dor nos olhos dela refletia a confusão de muitas vidas perdidas. O grito de Ana era um rosnado, como um animal ferido lutando contra a verdade. E naquele momento, a ligação entre eles parecia desmoronar. Enquanto eles discutiam, uma nova movimentação chamou a atenção de todos. Um grupo de policiais apareceu, cercando a praça. As sirenes ressoavam com passo tênue com a confusão. As pessoas começaram a recuar, tentando entender quem eram os verdadeiros inimigos naquela história. E ali, em meio ao grito de dor e a pavorosa verdade se formando sobre Ana, surgiu uma nova pergunta. Era o homem que começou tudo isso quem chamara a atenção deles. Ele olhou para Ana pela última vez e, com uma gravação na voz, sussurrou. Você não sabe quem realmente está por trás de tudo isso. A verdade vai te transformar. Transformar? Lucas repetiu, angustiado, seu coração numa montanha russa de emoções. O que ele estava insinuando? Poderia tudo o que aconteceu ser parte de uma trama maior? O passado de Ana, a dor de Paulo, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Mas como? O estrondo de um novo tiro ecoou, e a cena virou um pesadelo. A multidão gritou, e todos começaram a correr. Mas Lucas sentiu que algo maior estava para se desdobrar. O mistério pairava no ar. No entanto, a principal pergunta lá estava, como uma sombra persistente. O que realmente havia sido escondido de Ana? O que significava tudo isso para eles? E agora, o que mais irromperia do fundo daquele fogo? Lucas estava atordoado, segurando a mão de Paulo, enquanto a fumaça se erguia ao seu redor. O caos rugia e as sirenes se misturavam a gritos assustados. O homem desconhecido havia revelado um segredo que desafiava tudo, transformando a atmosfera da praça em uma tempestade de emoções. O que mais estava prestes a acontecer? Ana estava paralisada. Sua expressão era uma mistura de confusão e dor.
Meu pai era tudo o que conseguia murmurar, mas então algo intenso aconteceu. O homem que fora trazido à tona pela explosão agora se aproximava mais. O rosto dele estava coberto de poeira, mas uma força desconhecida emanava dele. Ana, ouça! Ele gritou. Mas antes que pudesse terminar, um novo som se ressaltou com um retumbante estrondo. O carro em chamas que antes ameaçava, agora explodiu novamente. As chamas engoliram parte da praça. Gritos ecoaram enquanto pedaços de metal e vidro eram arremessados em todas as direções. As pessoas começaram a correr, e Lucas sentiu o pânico se espalhar como um veneno. Em meio ao caos, apenas uma fração de segundo, um cabo de energia caído se esticou, chispando perto de onde Ana estava. Ela estava prestes a ser atingida. Lucas, em um impulso, soltou a mão de Paulo, correndo em direção a Ana. "Ah!" ele gritou, sem pensar duas vezes, pulando para salvá-la. O mundo ficou em câmera lenta. Ele se lançou sobre Ana, empurrando-a para longe do perigo. O impacto o fez cair no chão, e uma onda de dor atravessou seu corpo. Mas no mesmo momento, ele ouviu um grito. Era um grito diferente. Não de dor, mas de um terror profundo. Era a mãe de Ana. Ela estava parada, a cena congelada em sua mente. Meu Deus, não! Ela sabia que o homem não era um estranho. Era alguém do seu passado, alguém que havia deixado marcas profundas na vida dela. Ana olhou para a mãe com uma mistura de medo e confusão. O que está acontecendo? E antes que qualquer um pudesse responder, o homem que havia revelado o segredo gritou novamente. Ana, você é mais forte do que imagina. Você não é só uma filha adotiva. Você é parte de algo maior. Lucas, com dores no corpo, levantou a cabeça. O que estava acontecendo? Ele viu que agora o homem estava próximo da mãe de Ana e a tensão entre eles estava elétrica. Ele poderia sentir o medo e a traição. Você não pode fazer isso, gritou ele. Não agora. Ana precisa saber a verdade. E então, em um movimento rápido, o homem tirou algo do bolso. Um objeto pequeno, brilhante, que refletia a luz das chamas. Era um colar, uma corrente, com um pingente em forma de coração. Lucas estremeceu. Não era um colar qualquer. Aquele colar tinha alguma relevância, algo que ele não conseguia entender. Esse colar é seu, Ana. Ele foi deixado para você. O homem gritava, e nesse instante, a praça parou. Todos estavam olhando. Ana levou a mão aos lábios, chocada. Para mim? Mas por que você teria isso? Sua voz estava cheia de dúvidas. Lucas sentiu um nó na garganta. Não sabia como ajudar. Ele não tinha palavras. Foi nesse momento que a mãe de Ana se virou, seu olhar fixo no homem. Você mentiu. Você escondeu essa parte dela de mim. Como pôde? O choque na voz dela era tingido de dor, e Lucas percebeu que a revelação não era apenas sobre Ana. Era sobre todas as conexões despedaçadas entre eles. O homem tinha lágrimas nos olhos, uma expressão de arrependimento, mas também de determinação. Fui eu quem a trouxe para essa cidade, quem a manteve em segurança do passado dela. Mas a verdade vem à tona, e ela precisa saber. Ana, você não sabe quem você realmente é. E foi nessa hora que uma figura familiar apareceu. Uma mulher com um semblante que Lucas reconheceu imediatamente. A avó de Ana. Sua presença fez o espelho das emoções se quebrar ainda mais. Ela estava trêmula, e não era apenas do calor. A dor moldou seu rosto. Ana, a mulher começou, a voz instável. Eu esperei tanto por este momento. Você precisa ouvir. Mas, de repente, uma nova onda de pânico se espalhou pela multidão. Outro barulho. Mais explosões. Lucas percebeu que outro carro, mais distante, estava indo em direção à praça, e a fumaça subia mais do que nunca. Ele poderia sentir o pânico coletivo crescendo. Ana olhou para a avó, e depois para a mãe. Em um instante,
Algo estalou no ar, como um fio prestes a se romper. A pergunta estava ali, no coração de todos. A verdade estava prestes a vir à tona e poderia mudar tudo. Mas como? O peso da revelação pairava no ar, e a cidade parecia estar prestes a desmoronar, levando todos com ela. O tempo parecia parar mais uma vez, e a multidão ficou em silêncio, aguardando o próximo passo. Não havia certeza, apenas a expectativa de um destino iminente. O que mais viria à luz? E se a verdadeira história de Ana rompesse todas as barreiras que já existiam entre eles? O futuro não parecia apenas incerto. Era uma tempestade pronta para desabar. Ana estava paralisada. Sua expressão uma mistura de confusão e dor. Meu pai? Era tudo o que conseguia murmurar. Mas então algo intenso aconteceu. O homem que fora trazido à tona pela explosão agora se aproximava mais. O rosto dele estava coberto de poeira, mas uma força desconhecida emanava dele. Ana, ouça! Ele gritou. Mas antes que pudesse terminar, um novo som se ressaltou, um retumbante estrombo. O carro em chamas que antes ameaçava, agora explodiu novamente. As chamas engoliram parte da praça. Gritos ecoaram enquanto pedaços de metal e vidro eram arremessados em todas as direções. As pessoas começaram a correr e Lucas sentiu o pânico se espalhar como um veneno. Em meio ao caos, apenas uma fração de segundo, um cabo de energia caído se esticou, chispando perto de onde Ana estava. Ela estava prestes a ser atingida. Lucas, em um impulso, soltou a mão de Paulo, correndo em direção a Ana. Ah! Ele gritou, sem pensar duas vezes, pulando para salvá-la. O mundo ficou em câmera lenta. Ele se lançou sobre Ana, empurrando-a para longe do perigo. O impacto fez cair no chão, e uma onda de dor atravessou seu corpo. Mas no mesmo momento, ele ouviu um grito. Era um grito diferente, não de dor, mas terror profundo. Era a mãe de Ana. Ela estava parada, a cena congelada em sua mente. Meu Deus, não! Ela sabia que o homem não era um estranho, de um passado. Alguém que havia deixado marcas profundas na vida dela. Ana olhou para a mãe com uma mistura de medo e confusão. O que está acontecendo? E antes que qualquer um pudesse responder, o homem que havia revelado o segredo gritou novamente. Ana, você é mais forte do que imagina. Você não é só uma filha adotiva. Você é parte de algo maior. Lucas, com dores no corpo, levantou a cabeça. O que estava acontecendo? Ele viu que agora o homem estava próximo da mãe de Ana, e a tensão entre eles estava elétrica. Ele poderia sentir o medo e a traição. Você não pode fazer isso, gritou ele. Não agora. Ana precisa saber a verdade. E então, em um movimento rápido, o homem tirou algo do bolso. Um objeto pequeno, brilhante, refletindo a luz das chamas. Era um colar. Uma corrente com um pingente em forma de coração. Lucas estremeceu. Não era um colar qualquer. Aquele colar tinha alguma relevância. Algo que ele não conseguia entender. Esse colar é seu, Ana. Ele foi deixado para você. O homem gritava, e nesse instante, a praça parou. Todos estavam olhando. Ana levou a mão aos lábios, chocada. Para mim? Mas por que você teria isso? Sua voz estava cheia de dúvidas. Lucas sentiu um nó na garganta. Não sabia como ajudar. Ele não tinha palavras. Foi nesse momento que a mãe de Ana se virou, seu olhar fixo no homem. Você mentiu. Você escondeu essa parte dela de mim. Como pôde? O choque na voz dela era tingido de dor, e Lucas percebeu que a revelação não era apenas sobre Ana. Era sobre todas as conexões despedaçadas entre eles. O homem tinha lágrimas nos olhos, uma expressão de arrependimento, mas também de determinação.
Fui eu quem a trouxe para essa cidade, quem a manteve em segurança do passado dela. Mas a verdade vem à tona, e ela precisa saber. Ana, você não sabe quem você realmente é. E foi nessa hora que uma figura familiar apareceu. Uma mulher com um semblante que Lucas reconheceu imediatamente. A avó de Ana. Sua presença fez o espelho das emoções se quebrar ainda mais. Ela estava trêmula e não era apenas do calor. A dor moldou seu rosto. Ana, a mulher começou, a voz instável. Eu esperei tanto por este momento. Você precisa ouvir. Mas de repente, uma nova onda de pânico se espalhou pela multidão. Outro barulho, mais explosões. Lucas percebeu que outro carro, mais distante, estava indo em direção à praça. E a fumaça subia mais do que nunca. Ele poderia sentir o pânico coletivo crescendo. Ana olhou para a avó e depois para a mãe. Em um instante, algo estalou no ar, como um fio prestes a se romper. A pergunta estava ali, no coração de todos. A verdade estava prestes a vir à tona, e poderia mudar tudo. Mas como? O peso da revelação pairava no ar, e a cidade parecia estar prestes a desmoronar, levando todos com ela. Então, como se tudo estivesse conspirando contra eles, um grupo de homens armados surgiu da fumaça. Eles usavam máscaras e estavam gritando ordens. Todos no chão, é um assalto! A tensão se transformou em um terror absoluto. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Ana, Lucas e Paulo estavam em um canto, cercados pelo caos. O impacto do que estava acontecendo parecia incontrolável. Precisamos sair, Lucas gritou, puxando Ana e Paulo, mas estavam presos no meio do frenesi. Foi quando Ana, em um ato de bravura, olhou para os homens e gritou com toda a força que tinha. Parem de intimidar! As palavras ecoaram, enquanto todos olhavam para ela, mesmo os assaltantes. Um momento de silêncio pairou antes que a pressão voltasse, mas havia algo visivelmente diferente na maneira como a multidão reagiu. Os homens pareciam hesitar. Então, o homem misterioso, o mesmo que trouxe o colar, deu um passo à frente e fez um gesto inesperado. Ele removeu a máscara, revelando um semblante preocupado, mas firme. Ana, você precisa entender a verdade. Você é a chave para tudo isso. O pânico ao seu redor se intensificava, mas as palavras dele criaram um novo foco. E Ana sentiu aquela conexão estranha, como se algo se acendesse dentro dela. Ela nunca se sentiu tão viva e tão vulnerável ao mesmo tempo. Você é mais forte do que sabe. Você é parte de algo muito maior. Eles não estão aqui por acaso. Você os atraiu. A revelação mais chocante ainda estava por vir. No meio da tensão, enquanto tudo desmoronava, a verdade estava prestes a ser revelada. A sua verdadeira origem pode mudar tudo o que você conhece sobre seu passado. O que isso significava? O que Ana realmente era? E mais importante, quem eram aqueles homens armados? O olhar de todos se voltou para Ana. E a pergunta ficou pairando no ar, como uma bomba prestes a estourar. O destino deles todos estava entrelaçado, mas como poderiam se salvar agora? E com tudo desmoronando ao seu redor, Lucas e Ana sentiram, em seus corações, que a jornada ainda estava apenas começando. Ana estava paralisada, sua expressão uma mistura de confusão e dor. Meu pai, era tudo o que conseguia murmurar. E nesse momento crítico, o homem que revelara o segredo se aproximou mais. O rosto dele se iluminava com uma determinação feroz, como se estivesse prestes a mudar tudo. Ana, ouça! Ele gritou, mas antes que pudesse completar a frase, um retumbante estrondo cortou o ar. O carro em chamas, que antes ameaçava, explodiu novamente, lançando pedaços de metal e vidro por todo lado. O pânico se instalou na praça.
Gritos horrorizados ecoaram, e as pessoas começaram a correr em direções opostas. Lucas ficou em choque, a adrenalina pulsando em suas veias. No meio da confusão, um cabo de energia caído se esticou, ameaçando Ana. Lucas, sem pensar duas vezes, soltou a mão de Paulo e se lançou em direção a ela, gritando: "Cuidado!" O tempo pareceu desacelerar enquanto ele pulava, empurrando-a para o chão. O impacto fez seu corpo estremecer e ele se levantou ofegante, como se a atmosfera estivesse carregada. A mãe de Ana, visivelmente apavorada, gritou do fundo da sua dor: "Não, não pode ser! Não agora!" Seus olhos se arregalaram, fixados no homem misterioso. Ele parecia surpreso, e Lucas notou uma conexão estranha entre eles. O que está acontecendo? Uma sensação de terror começou a invadir o ar. Ana olhou para a mãe, confusa. "O que você está escondendo?" A tensão crescia, e as revelações podiam explodir a qualquer momento. O homem então se virou para a mãe de Ana, com um olhar sério. "Você tinha que me avisar. Não poderíamos ter deixado isso chegar a esse ponto." "O que vocês estão falando?" Lucas perguntou, a frustração transparecendo em sua voz. Ana também parecia perdida, tentando entender o que significava tudo aquilo. Era como se um quebra-cabeça desmoronasse bem na frente dela, as peças se espalhando em um caos de segredos. Nesse instante, outro estrondo ecoou pela praça, e entre a multidão em pânico, um grupo de homens mascarados surgiu das sombras, armados e determinados. Todo mundo no chão. Um deles gritou, sua voz cortando mais do que os gritos ao redor. O pânico tomou conta, enquanto as pessoas se agachavam. Ana, Lucas e Paulo estavam entre os poucos que pareciam confusos demais para se mover. "Não, não!" Ana gritou, seu olhar fixo em sua mãe. Mas algo na expressão da mulher mudou. Ao invés de medo, havia uma resolução nos seus olhos. "Vocês não sabem o que estão fazendo", afirmou, e seus dedos tremiam no colar que o homem havia lhe mostrado. As armas se voltaram para ela, mas o homem misterioso se interpôs. "A verdade vai vir à tona. Não podemos deixar que isso continue." Ele olhou para Ana, com a determinação renovada. "Ana, você é a chave. Precisamos que você faça isso agora." Nesse momento, uma verdade devastadora se desenrolou como uma explosão em seu coração. O homem começou a falar, suas palavras entrecortadas pela fumaça do incêndio. E Lucas percebeu que a história mudava seu caminho de forma irreversível. "Você não é apenas uma filha adotiva. Sua vida está ligada ao passado que todos nós compartilhamos." "Mas como? O que você quer dizer?" Ana perguntou, sua voz alta, cheia de dor e confusão. A mãe parecia espantada e as sombras do passado dançavam em seu olhar. "Porque você é herdeira de algo que nunca deveria ter sido escondido de você. E esses homens, eles sabem e estão aqui por você." O homem virou-se para os mascarados, suas feições nervosas revelando um misto de medo e raiva. Foi nesse momento que a mãe de Ana, tomada pela fúria que surgira em resposta à revelação, gritou: "Eu não posso deixar isso acontecer. Não depois de tudo o que fiz. Não posso perder você também." Mas o que significavam aquelas palavras? Lucas sentiu um nó na garganta. O que mais ela tinha escondido? Então, entre a fumaça e o barulho, um grito ecoou em meio ao tumulto. "Mãe!" Uma figura surgiu e o coração de Lucas parou. A irmã dele, Lia, que ele pensou estar longe da cidade por segurança, aparecia no caos, com um olhar de determinação nos olhos. "Eu voltei. Precisamos falar sobre Ana. Ela é..." Lucas sentiu o mundo desmoronar. A verdade que ele pensou saber parecia deslizar para longe. E o que mais viria à tona poderia despedaçar ainda mais tudo o que conheciam. A multidão estava se aglomerando. A tensão estava em alta, mas agora ele sabia que tudo seria diferente. O que Ana realmente era? E o que Lia tinha a dizer? Nesse instante, o futuro deles pairava na linha.
Cada respiração um potencial para a revelação mais devastadora que poderiam imaginar. E a cidade, agora um campo de batalha de verdades interligadas, pulsava com a expectativa do que viria a seguir. Ana estava paralisada, os olhos arregalados e o coração batendo forte. Meu pai? A confusão tomou conta dela, mas a urgência do homem, agora bem frente a ela, a puxou de volta para a realidade. O caos ao redor parecia morrer em um sussurro. Sim, Ana, mas não é hora para dúvidas. Ele gesticulou, nervoso, enquanto gritos e fumaça preenchiam a atmosfera. O carro ainda queimava em uma extremidade da praça, mas toda a atenção estava agora voltada para o confronto emocional que se desenrolava. Era um momento crucial, um divisor de águas que poderia mudar tudo. Pela primeira vez, a mãe de Ana parecia hesitar, o olhar traindo uma mistura de dor e desespero. Eu fiz isso para te proteger, ela exclamou em meio ao barulho da multidão. O tom de sua voz, embora frágil, carregava a intensidade de anos de segredos. Mas não era para você descobrir assim. Descobrir o quê? Ana respondeu, a voz tremendo entre a raiva e a tristeza. Que minha vida inteira foi baseada em uma mentira. Lucas, ao lado de Paulo, sentiu um nó na garganta. A verdade estava finalmente sendo revelada, e o peso dela era quase insuportável. Então, outro estrondo. Mais explosões cercaram a praça à medida que a violência se intensificava. Todos no chão, os homens mascarados gritavam, e o pânico reinava absoluto. Mas dentro daquele caos havia um novo foco. Ana olhou para o homem, sua expressão agora destemida. Eu não sou apenas uma vítima. Eu também tenho poder. As palavras dela cortaram o ar pesado, e os homens armados pararam momentaneamente, perplexos. Todos fixaram os olhos em Ana, como se a força dela pudesse dissipar a destruição. Lucas prendeu a respiração, um misto de admiração e temor. Ele sabia que o que estava em jogo era muito maior do que ele imaginava. Ana caminhou adiante, seu olhar firme nos homens. Voltem! Vocês não têm controle sobre mim. Essa cidade não precisa mais de medo. Havia um eco em sua voz, algo que a fazia ressoar com a força que nunca soubera possuir. E enquanto os homens hesitavam, uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As pessoas começaram a se erguer, se unindo a Ana. Ela está certa! Gritou alguém no fundo. Chega de intimidação! Outro apoiou, e juntos formaram uma barreira de esperança em meio ao pânico. Mas a mãe de Ana, ainda perdida, pegou o colar do bolso, o pingente brilhando na luz das chamas. Este colar é a sua herança. Ana, você precisa decidir o que fazer com isso. Não deixe que esses homens decidam seu destino. Ana olhou para o colar, então para a mãe, e depois para Lucas e Paulo. Todo amor e dor, cada lágrima e cada sorriso vinham à tona. Uma verdade profunda se instalou em seu peito. A conexão que eles tinham era mais forte do que qualquer inimigo. Então, um novo movimento. Os homens armados, percebendo que haviam perdido a liderança, começaram a recuar. Isto não acabou! Gritou um deles, fugindo sob os olhares determinados da multidão. E assim, após o tumulto, o silêncio caiu sobre a praça. Ana, Lucas e Paulo se entreolharam, as emoções ainda à flor da pele. O que fazemos agora? Perguntou Paulo, a voz baixa, ferido e vulnerável. Juntos, respondeu Ana, com convicção. Precisamos descobrir a verdade, mas de forma diferente. A cidade precisa de nós. E então, enquanto a multidão começava a se dispersar e o calor das chamas diminuía, houve o entendimento. Todos eram parte dessa verdade. Uma nova jornada estava prestes a começar, cheia de desafios e descobertas. Ana olhou para o céu, onde a fumaça começava a se dissipar. Mas antes que pudesse processar o que significava tudo aquilo, algo reluziu entre as sombras da praça.
uma figura familiar. Seria a resposta que procuravam? O que mais estavam prestes a descobrir? E desse jeito a história não termina aqui. Agora, e neste instante, é a sua vez de se juntar à aventura. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo. Não perca as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Faça parte deste movimento. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs como você compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro da nossa comunidade está nas suas mãos.